Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Deus cuidando do corpo de Cristo. Nós fazemos parte deste corpo, Jesus é a cabeça. E chegamos ao final desse trimestre. Vamos estar estudando hoje a 13ª aula, e que traz por título aqui, Paulo vai estar tratando de 3 pontos importantes. Ele vai falar da Santa Ceia, da questão do amor e da ressurreição. Então, nós vamos estar lendo aqui o texto áureo, que diz aqui: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. A Verdade Prática diz: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. O tema aqui, o esboço dessa lição hoje, ele envolve o capítulo 11, que vai estar falando sobre a ceia, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, vai falar da excelência do amor, o amor tudo suporta, a fé, a esperança e o amor. Vai estar falando dessas 3 coisas junto, a fé, a esperança e o amor. Esses 3 pontos aqui, eles são importantes na vida do cristão. Fé sem esperança ou sem ação é praticamente morta. Então, você precisa ter fé, tem que ter a esperança e tem que ter o amor. E esse amor, ele principalmente é aquele amor ágape, é o amor que envolve o restante do corpo de Cristo, ou toda a igreja do Senhor. Também vai falar aqui, já no capítulo 15, Jesus morreu por nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão, e Cristo ressuscitou, e é as primícias dos que dormem. Então, nós vemos aqui o esboço desta aula, envolvendo aí o capítulo 11, capítulo 13, capítulo 15, para fazer o fechamento dessa aula aqui, abordando esses 3 pontos. O objetivo, na verdade, desta aula de hoje é mostrar a orientação de Paulo a respeito da celebração da Ceia do Senhor, é o primeiro ponto. Segundo, precisamos ter o conhecimento do poema do amor, Sem amor, nada é possível acontecer. Então, Paulo ele dá bastante ênfase ao amor, o amor ágape, Temos que ter essa empatia uns pelos outros, não podemos ser parcial, mas a imparcialidade ela deve existir no meio do corpo de Cristo, até para que a gente possa entender o que aconteceu ou o que acontecia na igreja primitiva, antes desse episódio na igreja de Corinto, quando ali era realizado aquele banquete, Era um jantar, um almoço, no domingo, todos ali estavam reunidos para participar da ceia, porque a ceia era celebrada todos os domingos. Então, antes da Santa Ceia do Senhor, era preparada ali uma mesa, então todas as pessoas participavam. E essas pessoas, esses irmãos, traziam de casa, todos os alimentos, tudo aquilo que eles precisavam para promover aquela coinonia, aquela comunhão. E o resultado é que Paulo vai exatamente tratar sobre esse assunto, o primeiro ponto, porque estava havendo ali uma dissensão, estava havendo ali aqueles que comiam muito, aqueles que não comiam nada, e Paulo vai chamar a atenção desses irmãos. E, em terceiro lugar, nós vamos entender e saber a respeito da ressurreição e o destino do cristão salvo. O texto básico, ele realmente refere a uma parte dessa carta que Paulo escreve ali para a igreja de Coríntios, chamando a atenção deles por causa daquele encontro que eles estavam tendo. Eles, na verdade, eles não estavam celebrando a ceia do Senhor da forma que eles estavam fazendo. Como falei a princípio, era normal, era comum na igreja as pessoas se reunir no domingo para participar da ceia, e antes da ceia poderia ser um jantar, aonde as pessoas traziam um prato
de casa, um prato pronto, alguma coisa que ele preparava antecipadamente e traziam, e ali colocava na mesa e todos participavam, inclusive os mais pobres, aquelas pessoas que muitas das vezes não tinham condições de ter ali uma boa alimentação e provavelmente aquela seria a única oportunidade dele ter um bom jantar, uma boa alimentação por todo o resto da semana que viria. Então, o que acontecia ali? As pessoas traziam, deixavam as suas coisas ali separadas, mais ou menos no jeito, quando era hora de ir para a mesa, cada um pegava a sua parte e ia comer separado. Então, Paulo vai reclamar aqui que havia pessoas que estavam comendo demais e outros estavam se embriagando. Na hora de participar da ceia, né, uns já estavam bêbados, outros não estavam aguentando mais nem respirar, porque tinham comido demasiadamente, e enquanto aqueles irmãos mais humildes estavam com a barriga roncando de fome, porque ficaram ali só assistindo, participando daquela golodice, né? E não tiveram oportunidade de poder saciar a sua fome também. Então, eles estavam se reunindo, como diz Paulo, para pior, e não para a bênção, porque cada um estava tomando a sua parte. Então, aí Paulo entra com esse texto, explicando os verdadeiros motivos da Santa Ceia do Senhor. E ele começa dizendo, porque eu recebi do Senhor. Então ele diz aqui, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então Paulo começa dizendo aqui, que a Santa Ceia não era um objeto qualquer, um objeto comum, mas era uma celebração, era uma volta ao passado, né? Era uma introspecção ou uma retrospectiva daquilo que tinha acontecido lá em Jerusalém, quando Jesus foi preso, foi açoitado, arrastou a cruz e foi crucificado, levando sobre si todos os nossos pecados. Então era uma forma, seguindo o mandamento do Senhor Jesus, de relembrar o seu sofrimento e a sua morte até que ele viesse. Então, aquilo era para ser uma festa, primeiro, de alegria, aonde se demonstraria o amor, aí nós vamos ver aqui já o capítulo 13 entrando em ação, era uma demonstração de amor fraternal, o amor ágape, aonde as pessoas, independente do poder aquisitivo, da sua cor, da sua raça, se era pobre, rico, feio ou bonito, alto ou baixo, mas todos ali juntos, no mesmo amor, na mesma comunhão, na mesma fé, na mesma esperança, participando daquela ceia, daquele jantar com alegria, e depois relembrar, não com choro e tristeza, mas relembrar com o sentimento de que o Senhor Jesus pagou o mais alto preço pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Então era momento de relembrar, e essa prática deveria ser continuada, ela deveria ser repetida todas as vezes que fosse possível, até que Jesus voltasse. Pois o próprio Senhor Jesus disse, já não comerei deste pão, e nem beberei do suco da vide, até que se cumpra no reino de Deus. Então, a última ceia que Jesus participou, ele deu o esclarecimento aos seus servos, à igreja de um modo geral. E como acontecia na igreja de Jerusalém, que ali todos tinham tudo em comum, não existia diferença de classes, não existia ali mais inteligente ou menos inteligente. Ali o ego, o orgulho não se sobrepunha sobre os demais, mas existia ali uma comunhão perfeita no partir do pão, na oração, na ministração da palavra e etc. A mesma coisa continuou sendo repetida, até que depois ela foi abolida porque estava causando muitos problemas. Então hoje já não temos mais isso, mas seria muito bom que a igreja ainda fizesse isso. Algumas denominações talvez ainda façam, né? Tire o dia de domingo, que é considerado o dia do Senhor, para evangelizar, enquanto as equipes evangelizam, né? Algumas irmãs ficam lá na cantina preparando o almoço, quando retorna todo mundo almoça,
no período da tarde, se reúne no templo para fazer um estudo bíblico e meditar na palavra de Deus. Alguém ali ministra um estudo bíblico para a igreja, para os jovens, né? E depois faz um ar livre no período da tarde, depois retorna para o culto à noite, faz um lanche antes do culto ou depois do culto, e depois vai todo mundo para casa abençoado. Isso é uma maravilha, irmãos. A igreja tem que ser atuante, tem que ser assim mesmo. Os irmãos no início não fizeram errado, tá? Mas, infelizmente, começou a haver essa condição das pessoas preparavam, alguém matava lá um frango, preparava lá um leitão, alguma coisa, e trazia para a igreja um cabrito, né? E aquilo ali, um cheiro, deixava todo mundo inebriado, mas quando chegava na hora, aquelas pessoas pegavam ali o seu prato e procuravam um canto, ia comer lá tranquilo, e não se preocupava com os coitados, aqueles irmãos que muitas vezes não, a maioria deles não tinha o que comer. Às vezes comia aquela comidinha que não sustenta nada. Então era a oportunidade, irmão, ter uma alimentação adequada, né? Uma alimentação mais, como diria, um alimento mais gostoso, tá certo? Mas não tinha oportunidade. E aquilo causava vergonha àqueles irmãos. Os irmãos ficavam envergonhados, ficavam tristes, chateados. Aí depois sentavam na mesa ali para participar do pão e do cálice. A maioria já estava embriagado, outro estava passando mal porque comeu mais da conta. Então, essa reunião não estava sendo aquilo que... não estava fugindo do propósito daquilo pela qual ela era para ser feita. Então, Paulo repreende essa dissensão durante a celebração da ceia. Em segundo lugar, o motivo da ceia era um olhar ao passado. Esse era o verdadeiro modelo da ceia, conforme registra aí até do verso 23 ao 25. Era relembrar do sofrimento de Cristo. Eu me lembro de época em que, quando ainda na minha adolescência, a igreja, quando chegava o dia da ceia, era um motivo de muito choro, de muita lágrima. Não de tristeza, né? Não era um choro de tristeza, mas era um choro emocional, um choro de alegria, por valorizar, estar valorizando aquilo, pelo amor de Deus para conosco, olhar para o meu estado, para o seu estado pecaminoso, quem você foi, quem você era, como você vivia, a sua situação, o seu futuro diante de Deus, e agora... depois do sacrifício de Cristo, você é uma nova criatura, é filho de Deus. Então isso trazia regozijo, choro, trazia línguas, era crente batizado com o Espírito Santo, crente recebendo os dons espirituais. Era um verdadeiro Pentecoste naqueles cultos, o que hoje já não se vê mais. A pessoa está pregando ali uma palavra para a Santa Ceia do Senhor, trazendo uma palavra ali de exortação, e a maioria das pessoas estão pensando na morte da bezerra. A maioria das pessoas estão ali mexendo no seu celular. A palavra está entrando no ouvido e saindo no outro. Come o pão sem nenhuma reverência. Toma do cálice sem nenhuma reverência. E depois, saindo dali, eles vão para curtir as baladas e fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer. Isso é uma tristeza. Se era uma tristeza para Paulo e ele chama a atenção da igreja por conta desse ato que eles estavam praticando, imagine nos dias pós-modernos, em que as pessoas terminam de engolir o pão e o cálice e vão lá para os barzinhos, vão lá para as baladas e varam o resto da noite por lá. Que cristianismo é esse? Que valor que eu e você estamos dando para a obra redentora, para o sacrifício de Jesus? Então é preciso a gente ver o que nós estamos fazendo e como vamos encarar o dia da volta do Senhor Jesus. O outro ponto que fala aqui é que a Santa Ceia, ele é um olhar introspectivo, é um autoexame preventivo para não sermos condenados com o mundo.
Ou seja, nós vemos ali que Paulo, no capítulo 11, ele vai estar falando sobre a questão de participarmos da ceia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, sem valorizar. Por isso ele pede ao homem que se examine. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de examinado, vendo que a consciência está tranquila, que está tudo bem, que você não cometeu nenhuma falha diante de Deus e da igreja, coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe, né, indignamente, come e bebe juízo para si. Então, esse olhar introspectivo é exatamente para que nós valorizemos o sacrifício de Cristo, o cordeiro mudo que foi levado ao matador e não abriu a sua boca, que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E ao mesmo tempo refletir sobre a maneira pela qual estamos ali participando da Santa Ceia do Senhor. Inclusive no passado. Eu estou falando de passado porque no presente isso já não acontece mais. Quando toda a igreja estava reunida, depois de ter cantado os hinos concernentes à ceia, após a leitura bíblica, após a mensagem da palavra de Deus, abria-se ali um parêntese, e o pastor fazia o apelo para aqueles irmãos que cometeram alguma falha durante a semana, e que estava sentindo que a sua consciência o estava acusando, e que eles estavam receosos de participar da ceia, que viesse até a frente, confessando ali a sua falha, para que a igreja perdoasse, para que eles pudessem participar do corpo e do sangue de Jesus. Então isso eu falo com conhecimento de causa, porque por toda a minha vida praticamente, eu vi a celebração da ceia dessa maneira. Então, muitos irmãos vinham ali, outros não vinham porque tinham cometido coisas mais graves. Então, pedia para falar com o ministério depois. Ou mandava um bilhete lá para frente, pastor, eu não vou participar da ceia porque eu sou indigno. Depois do culto, depois da ceia, eu quero falar com o Senhor. Mas alguma coisa que o irmão praticou, alguma coisa corriqueira, banal, e ali na frente, para poder participar da ceia. E quantos irmãos eu vi que no momento da oração, eles eram renovados com dons espirituais. Por quê? Porque havia temor. É isso que existia. Hoje a gente não vê isso mais. Participar da ceia tornou uma rotina. É algo corriqueiro. As denominações por aí, elas estão dando ceia para qualquer pessoa. Não existe aquele fundamento bíblico que é necessário existir. Não se pode tomar ceia do Senhor de qualquer maneira. E por conta disso, ficou a Santa Ceia nesta condição, sem desvalorizada. As pessoas fazem por um ritual. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja verdadeira, que possamos ainda ter o sentimento de, quando nos reunirmos na casa do Senhor, ou mesmo agora, nesse momento, as ceias estão sendo online em muitas denominações, você seja tomado por um sentimento de gratidão a Deus, que você realmente relembre da morte do Senhor até que Ele venha, que você faça isso com o coração quebrantado, sincero, se arrependendo das suas falhas e fraquezas, pois todos nós falhamos e fraquejamos, para que a cada dia possamos ser renovados e santificados na verdade, pois a palavra do Senhor é a verdade. Um outro ponto que Paulo vem tratar é concernente à perenidade do amor. É chamado aqui o poema do amor. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. Mas eu não digo que isso acontece somente ou acontecia somente na igreja de Corinto.
Nós temos essa dificuldade nos dias atuais. As pessoas vão muito pela aparência das pessoas. As pessoas gostam de estar junto daquelas pessoas que ele julga que essas pessoas são importantes, têm poder aquisitivo. A igreja ela já não olha muito para as pessoas necessitadas, para os pobres, para as pessoas que não têm nada. Porque algumas têm alguma coisa, mas outras não têm nada. Elas estão na igreja, mas são desprezadas. Amor de palavra não funciona. E o que nós via na igreja de Corinto era exatamente isso. Os que tinham, fechavam um círculo. E os que não tinham, ficavam de fora. E Paulo vai dizer que isso não é certo. Nós somos corpo de Cristo. E Paulo também orienta, dizendo que nas nossas necessidades devemos comunicar aos nossos irmãos. Não é procurar o ímpio. Não é procurar a prefeitura do município para pedir uma cesta básica, para pedir ajuda. Nós temos que procurar a nossa igreja, os nossos irmãos, comunicar a nossa necessidade. A igreja tem o dever moral de olhar para esses irmãos e dar atenção para eles e cuidar deles. Os irmãos estão desempregados, está passando necessidade. A igreja tem o dever moral de cuidar daqueles que tiraram da boca para ajudar a igreja. Mas o que nós vemos na prática é que muitos ministérios por aí estão construindo monumentos, castelos, gastando bilhões e bilhões de reais para fazer uma coisa que vai ser destruído na volta de Jesus. Ao passo de ter tudo em comum, como tinha na igreja, lá em Atos dos Apóstolos, de ajudar os irmãos necessitados. É uma fome muito grande por riqueza, por dinheiro, e não se preocupe, quando o irmão não tem mais nada para oferecer, simplesmente é descartado. Uma certa feita eu falei aqui, e vou repetir, que se nós fôssemos recolher todos aqueles que nós largamos para trás, nós encheríamos muitos e muitos templos de pessoas que foram abandonadas pelo meio do caminho, porque simplesmente alguém julgou que eles não serviam mais para nada. Não valorizamos a morte de Cristo, não valorizamos o amor de Deus por estas pessoas, e nos julgamos pessoas importantes ao ponto de sermos melhor do que Deus e melhor do que Cristo, e assim poder descartar as almas que o Senhor Jesus resgatou com seu sangue. O amor precisa estar em evidência. Paulo diz: o que me adianta falar todas as línguas? O que me adianta ter toda a sabedoria se não tiver amor? É isso que está faltando hoje na igreja do Senhor. Uma lição como esta, tem muitos pontos que precisam ser refletidos. Tem muitos pontos que precisam ser colocados em evidência em nossas vidas como obreiros na casa do Senhor. Porque nós vivemos uma época do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho. Homens que se tornam monarca e constrói para si monarquia, reinos, que passa de pai para filho, de filho para neto e assim vai. E o povo se tornou súdito. Não é mais a noiva de Cristo, mas são súditos. Com deveres e obrigação de cuidar do bem-estar daquela família eterna que vai viver para sempre. E a maioria são desprezados. E quando você precisa de uma ajuda, muitas das vezes você tem as costas por resposta. Infelizmente é isso que acontece. E Deus está dos céus olhando. E com certeza um dia, como disse Paulo, nós nos apresentaremos diante dele. E todas as nossas obras, tudo aquilo que fizermos e que fizemos, vai passar pelo fogo de Deus. E o que não prevalecer será perdido, porque palha, madeira e feno virará cinza. Eu acredito que muitos naquele dia não herdarão o reino dos céus, porque já gozaram do céu aqui na terra, estão gozando do reino dos céus aqui na terra, e não estão preocupados. Têm usado a igreja do Senhor como massa de manobra,
tem usado a igreja do Senhor como para tirar proveito próprio, tem arrancado a lã das ovelhas com sangue, tem matado as ovelhas para comer a sua gordura. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos como a igreja de Corinto, mas que o amor, a empatia, seja o alvo em nossas vidas, seja o carro-chefe nas nossas vidas, que possamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e principalmente o nosso irmão na fé. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E querendo Deus, numa outra oportunidade, estaremos aqui novamente para glorificar e enaltecer o nome do Eterno para sempre.